Olá, buenos dias. Bom, pessoal, hoje na videoaula nós vamos falar sobre o artigo neutro que existe no espanhol. Então, nós temos aqui o artículo neutro lo, em espanhol. Ele está sendo usado aqui na frase da figurinha, lo mejor es actuar lo antes posible. Como é que funciona, então, esse artigo? O artigo neutro, lo, é uma particularidade da língua espanhola. Ele não tem correspondente na língua portuguesa. Por isso que quando a gente traduz como o, que é o nosso artigo definido masculino. Diferentemente dos outros artigos, el, lá, los e las, o artigo lo em espanhol não tem gênero, masculino, feminino, nem número, singular ou plural. Por esse motivo, ele é classificado como artigo. Então, ele não vai variar, nem de gênero, nem de número. Não vai para o feminino, também não vai para o plural. El artículo neutro lo, o artigo lo, é um artigo definido que pode ser traduzido em português como o, e que tem função de substantivar um adjetivo, um advérbio ou um verbo em particípio. Ou seja, ele faz com que essas palavras passem a ter uma função de substantivo numa determinada oração. Aqui tem outro exemplo no quadrinho. El dinero está en la cartera. Lo malo es que no hay mucho. Então, ali nós vemos o artigo el dinero, o artigo definido, o artigo la, o feminino, la carteira, e o artigo neutro, usado ali antes do adjetivo malo, lo malo. Então, eu estou tornando esse adjetivo um substantivo, quando eu coloco esse artigo neutro na frente dele. Vamos ver mais exemplos para entender melhor essa diferença. Dedicarles mais tempo a mis hijos es bueno. Dedicar mais tempo aos meus filhos é bom. Então, eu estou usando aqui o bueno como adjetivo, que é a sua função principal. A função principal desse vocábulo é adjetivo. Dedicar mais tempo aos meus filhos é bom. Dedicarles mais tempo a mis hijos es bueno. Já no exemplo de baixo, eu mudei a frase. Lo bueno es que puedo dedicarles más tiempo a mis hijos. O bom, então, é que eu posso dedicar mais tempo aos meus filhos. Olha, até quando eu traduzo para o português, esse bom está sendo usado agora como substantivo. O bom. Transformei essa palavra que primordialmente, na sua função principal, ela é um adjetivo. Nesta oração de baixo aqui, ela está sendo usada como substantivo. E como é que eu faço isso? Usando o artigo neutro na frente dela, antes dela, no caso. Observe que, no primeiro exemplo, a palavra bueno exerce uma função de adjetivo. Caracteriza o ato do sujeito dedicar mais tempo aos filhos, que é algo bom. Já no segundo exemplo, a palavra bueno exerce uma função de substantivo, ou bom. Ele é usado, então, também para dar ênfase. O artigo pode ser usado para enfatizar alguma coisa. Nesse caso, ele é seguido do pronome relativo que, e pode ser traduzido como quão, como ou quanto. Não imaginas lo cansado que estou. Você não imagina o quanto eu estou cansado. Eu trouxe aqui outros exemplos para vocês entenderem melhor. Lo malo es que no hay nada de comer. Então, ali, o mal é que não tem nada para comer. Has visto lo rápido que escreve? Ó, aqui eu estou usando para dar ênfase. Você viu como é que ele escreve rápido? Quão rápido ele escreve? Também transformei o adjetivo ali rápido num substantivo. No te imaginas lo difícil que estuvo el exame. Então, você não imagina como é que estava difícil essa prova. Você não imagina o quanto a prova estava difícil. Coloquei aqui uma última dica para vocês. O artigo neutro lo não pode ser usado antes de substantivos. Antes de substantivos, então, a gente vai usar o artigo el ou lá, se for feminino.
Antes de adjetivo com preposição, usa-se lo e não ele. Aqui no exemplo, lo bello en una competición es la hinchada. Então, o bonito numa competição é a torcida. Eu vou ficar por aqui. Deixo vocês com essas informações da aula de hoje. Vejam com bastante atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, tragam para me perguntar na videoaula do Zoom. Hasta luego!